Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos, e você sabe que nós estamos abordando a questão ligada à lei de conservação. Falamos no último programa sobre as privações voluntárias, até que ponto nós nos privarmos de algo que nós gostamos, ou de uma atividade, ou seja lá o que for, algo que nós gostamos, nós nos privarmos disso para ou nos beneficiarmos ou beneficiarmos a uma outra pessoa. Até que ponto tudo isso é importante, é agradável a Deus ou não? E hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto. Então pegue seu caderno, seu livro, vamos estudar juntos, porque o Livro dos Espíritos é isso, né? Traz muita informação, muito assunto que precisa ser esmiuçado, precisa ser compreendido. Por isso o nome desse programa é um Espiritismo Sem Mistério. A gente procura trazer o Espiritismo para vocês de uma forma simples, clara, para que não tenha mistério realmente. Existem todas essas informações, todas essas questões de perguntas, respostas da espiritualidade a Allan Kardec, e tudo isso nos esclarece sobre essas questões ligadas ao plano espiritual. Então vale muito a pena nós conhecermos. Como eu disse, pegue seu livro, seu caderno, vamos em frente. Eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta abordagem da lei de conservação ela é muito útil porque ela está tratando de temas que são atuais. Apesar de terem sido lançadas ao tempo da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857 e seguintes, nós vamos encontrar essa aplicação nos dias atuais. A questão da alimentação, o que é adequado, o que não é adequado, o que significa privar-se de determinadas coisas para a nossa elevação espiritual, se isso tem algum merecimento. Então, os conceitos que o Livro dos Espíritos nos apresenta, eles são superiores a todos os preconceitos que os homens inventam para justificar determinadas condutas, determinados comportamentos, determinadas escolhas, que a princípio parecerão meritórias, parecerão superiores, quando na verdade, às vezes são apenas uma ilusão para criar separações, seitas, setores de uns contra os outros. Naturalmente que, do mesmo modo que a doutrina espírita respeita as escolhas, nós também respeitamos nas pessoas que queiram ter determinadas condutas a escolha que elas tiveram, porque elas serão responsáveis. Elas estarão sendo as beneficiadas ou as prejudicadas. Porém, o que nós estamos fazendo aqui é estudando a opinião que os espíritos superiores nos dão sobre comportamentos referentes aos modismos. E, para que nós entendamos o fundamento desses comportamentos, nós precisamos ver se eles são úteis, a quem eles estão servindo, qual é a vantagem, ao invés de ficarmos, não, porque é mais bonito, porque assim preserva tal coisa. Há pessoas que são contra a alimentação animal, porque isso é desumano. Mas me diga uma coisa, a alface não é também um ser vivo? A abóbora não tem vida própria? As plantas, com os testes de laboratório que já fizeram, também têm percepções. Elas murcham, elas ficam abatidas, elas sofrem com o sofrimento daqueles que estão cuidando delas. E isso aí não faz diferença nenhuma para a pessoa que não podemos agredir a vida. E aí, já pensou você como o invasor da horta? Imagina as alfacinhas, o cara chegou, meu Deus, vai pegar a gente. Só que agora é mais cruel, porque os bichos correm e fogem de medo. Mas quem que vai salvar o chuchu da sua investida? Quem que vai salvar a abobrinha que está pendurada lá na cerca? Quem que vai salvar a cenoura que está escondida debaixo da terra que alguém vai arrancar ela assim, agora eu vou comer você, o ralá. Isso daí também não é cruel? Um ser vivo. Então há uma fantasia muito grande que nós aprenderemos que na doutrina espírita não se trata nem de misticismo, nem de fantasiar as coisas, se trata de um objetivo que seja autorizado pela lei do universo para sustentar aqueles seres que precisam se alimentar daquilo. Nós não estamos aqui enaltecendo a indústria da morte.
Como diz André Luiz nos livros, principalmente Missionários da Luz, a indústria da morte que vai fazer com que milhares e milhares morram só para a gente ter as panelas suando, com aqueles perfumes olorosos, aqueles temperos. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, como os espíritos estão dizendo, daquilo que sustenta o corpo físico, da alimentação adequada ao organismo, para que ele possa ter vitalidade, vigor, para cumprir a lei do trabalho. É um dever. E o homem será responsável por infringir esse dever, se ele não se alimentar adequadamente para que o corpo tenha o vigor necessário, a fim de que ele chegue a esse desiderato, a esse objetivo. Então estamos falando de alguma coisa que tem um sentido lógico, não que seja uma construção ideológica, para que uns se achem melhores do que outros, só porque o garfo dele tem um padrão de alimentação diferente do vizinho. Não, isso não torna ninguém melhor do que ninguém. Então a lei de conservação, ela é muito importante, ela é muito atual para os dias de hoje. E nós deveremos entender a lógica desse mecanismo para poder usufruir dele naquilo que é útil e para poder também melhorar o que nós somos a respeito de como nos comportamos. Por isso é que a gente faz, como o slide introdutório, essa referência que você verá novamente no primeiro slide de hoje, que é, na verdade, o último programa que vai falar da lei de conservação. Vamos ver aí novamente? Você vem aí, você vê a lei de conservação que se amplifica a todos os seres da natureza. Nós vemos o chimpanzé agasalhando a cria, conservando-a do frio, abastecendo-a com o alimento, o leite. Nós vemos também a conservação da natureza, os princípios que mantêm a umidade, as plantas que se alimentam da água da chuva, o sol que faz evaporar para as nuvens, e aquilo fazendo um ciclo que se conserva, que se mantém. Então a ação humana nesse processo de conservação também faz um papel importante. Porém, lá em cima, vocês estão vendo a direita e a esquerda, o excesso, todas as coisas inúteis, todas as coisas que a gente produz por algum tempo e depois descarta, aquilo que a princípio seria nossa, que coisa do progresso, que coisa boa, e que depois vira entulho, vira aquilo que de verdade não vai servir para nada, precisa jogar fora, pôr fogo, fazer com que não dá, às vezes, nem para reciclar as coisas. Então, a lei de conservação vai levar em consideração todos esses aspectos dentro da visão dos espíritos. Os espíritos superiores nos orientam. Então, Solange, você quer complementar alguma das coisas que dissemos? Vamos dar adiante, início ao próximo slide, isso. Onde tem a pergunta 725 do Livro dos Espíritos. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Veja só, mutilações. Que mutilações poderíamos pensar? Você lembra, Solange, de alguma? Com relação ao homem, algumas... Deixa eu pensar numa mutilação. Nos tempos antigos, né, principalmente, nós vimos olho por olho, dente por dente, quando se cortava os dedos da mão ou a mão. Algumas sociedades faziam isso. Algumas sociedades, elas tinham hábitos, por exemplo, de enfaixar o pé da criancinha, para que esse pé crescesse pequenino, proibido de ele ficar grande, porque era um símbolo de nobreza, de beleza. O pé feminino ser pequeno. Não sei se na China ou no Japão eles tinham essa tradição. Então as mulheres tinham um pezinho minúsculo, às vezes até deformado, para o tamanho do seu corpo. Era uma mutilação. Há pessoas que sofrem mutilações na sua história hereditária pela ação de fatores externos. Nós vemos, por exemplo, na África, aqueles que vão esticando o pescoço com um monte de anéis. Vemos os que vão botando, os indígenas que ainda têm esses hábitos, botando aqueles anéis na boca para esticar o lábio. Alguns que estamos vivenciando em épocas não muito remotas, esticando o furo das orelhas para elas ficarem grandes.
ou tendo outros padrões de alterações, de mutilações. Lembrei das mutilações femininas na África, da genital feminina. Sim. Muito praticado essa questão. Para impedir que a mulher tivesse prazer. Mas não só nesses aspectos, né? Nós temos várias mutilações. Por exemplo, atualmente, na modernidade, nós temos algumas mutilações médicas, que são aquelas que, para evitar que a pessoa se mantenha muito obesa, que são as cirurgias bariátricas, que estão diminuindo o tamanho de estômago, o fluxo intestinal, para garantir que a pessoa que coma não abasteça de gordura o seu organismo já obeso, para que ele perca peso. Então existem diversos padrões de mutilação que o ser humano produz a benefício, entre aspas, né? A benefício dele mesmo. Algumas pessoas que na beleza, na busca por uma beleza cada vez mais maluca, mais insana, retiram costelas. Jovens que perdem, através de cirurgias, umas costelas para poder afinar a cintura. Antigamente havia os espartilhos, as pessoas tinham que usar aquele negócio que apertava para ela poder manter a cinturinha fina. São processos que mutilam o organismo para um benefício de outra natureza. Agora, também temos as mutilações animais. Vamos citar aqui uma que é bastante conhecida. Para que você possa ter um tipo de patê de fígado de ganso, o que eles fazem? Eles prendem os pés do ganso numa tábua para que ele não ande e ele não gaste energia. E eles vão dando comida para hipertrofiar o fígado. E depois que o fígado está muito hipertrofiado, muito grande, avolumado, eles matam o ganso para fazer patê daquele pedaço do ganso. E fazer esse patê é muito caro, é muito avaliado em valores gustativos na Europa, nos Estados Unidos, nos países que gostam da culinária. Então você vai ver, aquilo lá custa caríssimo. Então você está criando uma situação, mutilando uma movimentação do animal para que ele possa fazer aquilo que o homem acha gostoso. São exemplos, certo? Que podem, inclusive, contar com outras situações que beneficiem, como, por exemplo, a pessoa que corta a asa de uma ave para que ela não voe, para que ela fique presa no cativeiro, que ela possa desenvolver-se mais depressa, ou que você injete hormônios para que as aves possam crescer anomalamente, ela possa ficar grande rápido, uma anomalia que só vai beneficiar a empresa, a indústria que vai vender o pintinho como frango, né? E isso é uma situação que também é uma anomalia, é uma hipertrofia que nós encontramos. Eu me lembrei de um documentário que eu assisti, que na Suíça eles não toleram barulho. Eles não gostam, em qualquer lugar, não gostam de barulho das crianças, não gostam que as pessoas falem alto, nos restaurantes você tem que falar baixo. E os animais também, eles não gostam do barulho dos animais, principalmente dos cachorros. Então, tornou-se hábito eles operarem não sei se são cordas vocais dos animais, dos cachorros, para que eles não consigam latir. Isso parece brincadeira, né? Mas realmente é verdade, realmente acontece. Quando você tem o seu cachorro, você tem que fazer essa cirurgia porque os demais não querem ficar ouvindo o latido do seu cão. É, uma mutilação. Em vista da tranquilidade. Em alguns casos, nós sabemos que o cachorro ele atrapalha o sono da vizinhança, etc, etc. Mas, né, na Suíça, isso não é uma coisa assim que você resolva conversando com o dono, vai lá, guarda o seu cachorro, está me atrapalhando. Não, eles obrigam que o proprietário faça essa mutilação nas cordas vocais do animal e o cachorro não consegue latir. Não sei como é que ele se comunica, mas ele não consegue latir para não atrapalhar a vizinhança. Aliás disso, os suíços são muito cultores do silêncio. Você não pode, se você usar o banheiro, você não pode dar descarga depois das 10 horas da noite. Não pode fazer barulho. Você só pode dar descarga nos apartamentos até as 10 da noite. Depois disso, se você fizer suas necessidades, tem que esperar até o dia seguinte, no horário previsto, para poder utilizar a descarga, porque faz barulho, porque aquilo vai acordar a vizinhança.
Agora, naturalmente, você que mora em prédios que tem vizinhos em cima, vizinhos embaixo, você já deve ter vivido essa situação de que o vizinho de cima tem um cachorrinho que fica... Ou a mulher que usa saltinho, fica andando pela casa. E você está lá embaixo, sossegado, daqui a pouco você escuta aqueles barulhos. E aí alguém de baixo pega um cabo de vassoura e toca lá para cima, para lembrar a pessoa. Ou então ela vai arrastar a cadeira para levantar da mesa, aquele barulhão que vai repercutir no andar de baixo. Então essas peculiaridades são da convivência, que vão ajudar as pessoas a se entenderem de forma pacífica. Porém, a pergunta que nós vimos aqui é justamente esta, você vai ver novamente na tela. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Vamos ver então o que os espíritos respondem. Vamos lá. Para que semelhante questão? Pergunte ainda uma vez se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque, saiba, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até Ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que poderão sacudir sua matéria terrestre. Nós observamos assim que dentro disso que está respondido aí, o que é útil é agradável a Deus. E, portanto, não é delito, não é uma infração. Agora, aquilo que é inútil não pode ser compatível com a lei do universo. E o pior ainda, o que é nocivo, o que faz mal, sempre será desagradável à lei do universo. Porque saiba que Deus não é sensível, a não ser aos sentimentos que elevam, a não ser aquilo que faz o homem ser melhor, que faz o ser humano ser mais próximo dos valores da divindade. Então, esta maneira de ser, esse praticar a sua lei, como está no texto, em vez de estar violando essa lei, é que faz com que o homem possa sacudir a sua matéria terrestre, possa modificá-la, possa transformar-se, fazendo a matéria ser útil. Então, todos estes procedimentos, que são procedimentos estéticos, que são vaidosos, não estamos nos referindo aqui aos procedimentos de busca de saúde, porque muitos deles só podem ser atingidos com determinados padrões dentro da ciência, dentro da medicina, mas muitos são apenas manifestações da vaidade humana. Em vez de a pessoa cuidar do peso, diminuindo o que ela come ou gastando mais as suas energias, é mais simples, sobretudo se ela tem dinheiro, recorrer à mutilação do estômago, mutilação do intestino. E olha, é muito difícil, e isso os próprios que já fizeram falam disso, é muito difícil que a pessoa que tenha feito uma cirurgia desta, bariátrica, depois não volte a engordar novamente. Porque certamente a mente continua sendo de uma pessoa que tem vontade de se alimentar, e o estômago é o órgão mais flexível, mais elástico do nosso corpo. Ele pode multiplicar-se em até 10 vezes o seu tamanho. Então, com o passar do tempo, dos meses, forçando a alimentação, porque a mente quer comer, a ilusão daquele pensar do que é gostoso faz com que o indivíduo vá, e aí depois de um certo tempo, aquele benefício que era o de perder o peso, que muitas vezes no começo acontece, vai sendo revertido e a pessoa vai voltando a ficar obesa. Essas mutilações que nós vemos para facilitar a apresentação estética dessas pessoas que vão tirar as costelas para ficar mais afinada, ou desses avantajamentos biológicos para parecer mais sedutores, colocando silicones ou colocando outros aparatos que vão dar um outro contorno ao organismo, que também representa um tipo de mutilação. Sem contar as mutilações que nós citamos aqui, que têm finalidades de
tirar das pessoas a sensibilidade de determinadas regiões. Então, todas estas não são coisas previstas pela divindade que você possa encontrar uma base na criação para que isso seja justificado. Então, se você pode perder peso de outra forma, por que mutilar? Se você pode preservar a sua beleza física através de outros procedimentos naturais, evite. Faça esforços, faça caminhos positivos, melhore a sua conduta com você mesmo, depure o seu paladar para comer coisas que não sejam prejudiciais para o seu organismo. Evite todas as bebidas que sejam calóricas ou alcoólicas, que vão deteriorar a sua saúde. Todas estas coisas que vocês podem pensar a respeito do que significa essa mutilação não correspondem à lei do universo. Se nós fomos autorizados por esta lei a nos alimentarmos, e isso é da natureza, por quê? Porque o vegetal come o mineral que está dissolvido. O animal come o vegetal que cresceu e fornece alimento para ele. O animal superior come o vegetal e come o animal inferior para manter-se vigoroso. É uma cadeia em equilíbrio. E o homem está autorizado pela lei divina a se manter também com base nessa alimentação. Naturalmente, dentro dos limites da sua satisfação básica. Porém, não corresponde à lei do universo todos esses requintes de fazer outros seres sofrerem, hipertrofiarem, como os porcos que vão ficando cevados, vão ficando enormes, gigantescos, pesadíssimos ao ponto de não conseguir sair do lugar, ter que ficar caído dentro do chiqueiro para que as pessoas tenham, o leitão a pururuca, tenham o torresmo, tenham a banha, sem considerar a sua natureza, a natureza do animal que precisa deslocar-se, precisa fazer as suas rotinas naturais. Então, quando o homem desenvolve determinados procedimentos que são nocivos para a natureza, isso interfere naquilo que significará essa mutilação desnecessária. E será responsabilizado por isso. Esse excesso é sempre algo que vai se voltar contra aquele que o pratica, em qualquer circunstância. Não é, Solange? Isso mesmo, me faz lembrar quando... Enfim, se você estudar o corpo humano, a beleza de toda a estrutura humana, do corpo físico mesmo, como tudo tudo se encadeia de uma forma tão perfeita, cada órgão cumpre a sua função, tudo tem um porquê de existir. Então, essa intervenção do homem, numa mutilação ou fazendo alguma coisa nesse sentido, se é inútil, principalmente se é inútil, ou se pior ainda, se é nocivo, isso, como disse o André, deverá ser evitado, porque é uma violação às leis divinas. Porém, veja só, entendamos o que significa a expressão dos espíritos quando é nocivo. Porque existem intervenções humanas, sobretudo na medicina, que são importantes, que são úteis. Então, nós não estamos falando das intervenções, por exemplo, das cirurgias bariátricas, quando a finalidade dela é salvar a vida da pessoa, que ela não tem como conseguir sair daquele quadro mórbido de obesidade. Não estamos referindo que a pessoa precisa extrair o apêndice, porque está inflamado, ele pode morrer disso, vai ser mutilado naquela área. E isso é uma coisa importante para que ela não perca a vida física. Sim. Ou que ela tenha que tirar a vesícula, é uma mutilação. Ou que ela precisa retirar o baço porque está avariado, que também são mutilações, que são próprias de um procedimento terapêutico seguro, que é para a sobrevivência do restante do corpo. Agora, quando isso é feito apenas por aspectos estéticos, que poderiam ser produzidos por outros caminhos, mas as pessoas preferem o que é mais rápido,
Então, nós temos situações de risco que colocam a pessoa como responsáveis por esse tipo de procedimento desnecessário. Algumas pessoas precisam ver seus corpos amputados, porque estão com um problema gravíssimo. Se você não amputar o pé, porque ele pode já estar gangrenando, você vai permitir que a gangrena mate todos os outros órgãos e você morra. Então há mutilações que são medicamentosas, que são como tratamentos. E isso é normal, isso é importante. Agora, tudo que não é por causa disto, que não tem uma finalidade útil para salvar a vida, acaba sendo uma responsabilidade danosa para aquela pessoa que pratica. Entendam? Então entendo que nós não estamos considerando negativos ou contrários os procedimentos nestas hipóteses. Ao contrário, a medicina é uma bênção de Deus para que o homem consiga vencer seus problemas, como por exemplo a extração de tumores, a extração de pintas cancerígenas, a extração de áreas que estão apodrecendo em vida e que precisam ser retiradas para preservar o restante. Agora, os procedimentos que fazem apenas a função da vaidade se tornar ainda maior, mais escravizante, isto, né, não é algo que deva ser considerado como positivo, porque as pessoas reencarnam dentro de um critério evolutivo que às vezes estão precisando passar por aquele processo para administrar um excesso já cometido, uma inclinação nociva contraída em outras vidas e que levou esse espírito a fraquejar, a falsear a sua anterior encarnação. E agora esse espírito vem com esse projeto de um corpo um pouco diferente, um pouco desconjuntado, com algum tipo de limitação, e isto faz com que ele precise aprender. Naturalmente que ele poderá buscar recursos da medicina para vencer esse problema que o fere. É natural isso. Mas nós precisaremos aprender sobre estes limitadores como uma forma de nos transformarmos interiormente, de avaliarmos se vai valer a pena correr o risco, se nós poderemos absorver outros ensinamentos passando por estas situações e entendendo o que ela quer nos ensinar. Gostando de você mesmo do jeito que você é, ao invés de querer parecer com A, com B, com C, com D, e você vai apenas ser um estereótipo fingindo ser o que você não é. E isso demonstra uma fragilidade, uma infantilidade da sua personalidade. Então, observamos esses critérios, que há coisas boas em que a mutilação é necessária, e há coisas que não são necessárias, em que a mutilação é um excesso, é um risco que vai se expor à pessoa que o pratica ou a pratica, tá bem? Eu acho que os espíritos já deixaram bem claro aqui na pergunta 725. Na dúvida, você vem aqui e leia. Pergunte ainda uma vez se uma coisa é útil. Exatamente isso. Se você estiver diante de uma situação em que você está na dúvida, pergunte se o que você vai fazer será útil. É útil? Tem alguma finalidade útil? E assim você terá a resposta se deverá ou não proceder dessa maneira, ou buscar um outro caminho. Agora, Solange, Kardec faz uma pergunta própria de quem sabe o que está querendo extrair dos espíritos, porque ele usa o raciocínio lógico dentro da coerência com que os espíritos estão respondendo para ele esmiuçar, para ele ir mais a fundo no verdadeiro significado. É a pergunta 726 que você vai ver no próximo slide. Olha que interessante. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, aqueles que criamos voluntariamente também nos elevam? Uma boa pergunta, né? Sofrer é bom porque nós vamos nos elevar se nós suportarmos bem o sofrimento. Bom, então quer dizer, se isso é bom, eu vou inventar uns sofrimentos um pouco mais profundos, mais ásperos, porque assim, eu ando mais depressa. Será que isso é assim que funciona? Será que os sofrimentos que criamos voluntariamente, ou seja, pela nossa vontade, eles também têm esse pendão, têm esse caráter de nos elevar?
como espíritos? Que pergunta marota, hein, Kardec? Puxa vida, olha lá, hein? Você está querendo botar os espíritos em saia justa, né? Não é não, ele está querendo ensinar a gente. Porque às vezes a gente fica pensando, e às vezes a gente não pensa isso só para nós. A gente fala assim, o sofrimento melhora a alma, então eu vou pisar no calo do meu empregado, vou fazer ele sofrer bastante, assim ele vai me agradecer porque ele vai evoluir mais depressa. Né? Será que é assim? Né? Se para os outros vale assim, para nós valerá também. Eu vou piorar minha situação, vou ficar mais doente, eu vou me expor mais a risco, porque assim, eu vou para o paraíso mais rápido. Vamos ver o que os espíritos respondem. Vamos lá. Os únicos sofrimentos que elevam são sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crê que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Continua no próximo slide. Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Olha que bonita essa resposta. Volta para mim o slide anterior. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Vamos pegar essa resposta para entender bem dentro do contexto do Livro dos Espíritos. Os sofrimentos que ele diz que vêm de Deus, eles vêm da lei do universo. A lei do universo que Deus estabeleceu, não é que Deus manda o sofrimento para o seu filho, manda uma chuva de facas na cabeça do infeliz. Não, é que existe uma regra, existe a lei de causa e efeito que Jesus disse. Jesus explica essa lei, muitas vezes. Vai e não tornes a pecar para que coisa pior não te aconteça. É causa e efeito. Então, quando você entende essa lei, você aprenderá que os sofrimentos voluntários que chegam espontaneamente do nosso dia a dia não são sofrimentos que Deus te mandou, são os sofrimentos que nós plantamos dentro da lei do universo. Esses sofrimentos que nós preferimos escolher um caminho fácil, um caminho legal, um caminho que prejudicou os outros, achando que nós não íamos ter que pagar a conta. Mas a lei divina diz, você é responsável por todo o bem e por todo o mal que você fizer, você tem que reparar isso. Essa é a lei de Deus. Então, os sofrimentos voluntários, ou seja, aqueles sofrimentos espontâneos que a vida nos traz, são os únicos que estão dentro da lei do universo, que estão dentro daquilo que nós precisamos aprender para melhorar o que somos. Esta é a lei do universo. Por isso que ele disse aqui, os únicos sofrimentos que nos elevam são os sofrimentos naturais, aqueles que surgem espontaneamente, porque eles vêm de Deus. Quando diz que eles vêm de Deus, quer dizer, eles são consequência da lei divina, pelas nossas escolhas. Agora, quando não são sofrimentos naturais, mas são sofrimentos que nós criamos voluntariamente pela nossa vontade, esses sofrimentos não servem para nada. Quando eles nada fazem para o bem de outrem, de novo a mesma regra. Se você vai sofrer apenas para você andar quilômetros ao sol, para depois chegar num lugarzinho e alguém bafejar você com incenso e você conseguir chegar no destino, isso não está sendo útil para ninguém. Mas se você vai andando em busca de sofredores pelo caminho, se você carrega no colo, se você vai ao hospital e leva a pessoa que você viu caída, se você sofre por alguém, esse sofrimento voluntário, ele é útil, ele é bom, ele te recuperará, ele fará de você uma pessoa melhor. Então este sofrimento é agradável.
Agora, continuando no texto. Porque eles fazem o bem para outrem. Você acredita, dizem os Espíritos, que aqueles que abreviam sua vida, ou seja, que eles diminuem o tempo que o corpo vai viver, nesses rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires, certos fanáticos de várias seitas, vocês acham que eles avançam em seu caminho de elevação espiritual? Que é justamente a pergunta, eles elevam-se por causa disto? Você acha? Que eles visitem, que eles vistam, que eles alimentem, que eles consolem, que eles trabalhem para os outros, que eles sofram privações para o alívio dos infelizes. Então, sua vida poderá até ser mais branda, ou melhor, será mais breve, mas ela será útil. Ele poderá até morrer mais cedo, de tanto se desgastar, mas ele terá vivido uma vida de serviço ao próximo, que é agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que eles sofrem, eles não têm em vista senão a eles mesmos, isso é uma conduta de egoísmo. Mas quando eles sofrem pelos outros, isto é expressão da caridade. Estes são os preceitos do Cristo. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual era, segundo Jesus entendia, o conceito de caridade. Qual é o conceito de caridade segundo o entendia Jesus? 886 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, na verdade não são os Espíritos, é o próprio Jesus que responde, o Espírito de verdade, que está lá no Prolegômenos como um dos que estão fomentando as respostas. E ele diz: benevolência para com todos, boa vontade. Caridade para Jesus é boa vontade. Boa vontade para ajudar, boa vontade para amparar, boa vontade para esclarecer, boa vontade para aguentar, boa vontade para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Puxa vida, que sofrimento, né? Ter que aguentar uma pessoa teimosa, uma pessoa que não te dá ouvidos, que falha sempre e pede desculpa e volta a falhar. Indulgência. Indulgência, ter paciência com as imperfeições alheias. É sofrimento. Você tem que aguentar isto. Você tem que dar de novo a chance para a pessoa se reerguer, para a pessoa melhorar. É um sofrimento, é uma privação. E por fim, perdão das ofensas. São 3 coisas que Jesus responde, que fazem parte daquilo que ele acredita, que é o sentido da caridade. Nenhuma dessas 3 coisas tem dinheiro, dar coisas, não. Todas elas, porém, significam dar-se nas coisas. Então você vai entendendo com isso que a privação, a mortificação voluntária só pode ter valor quando você faz isso por alguém. Se você faz isso só por você mesmo, por diletantismo, por curiosidade, isso não vai te ajudar em nada. Ao contrário, inclusive pode te prejudicar. Porque, Solange, uma pessoa que deixa de se alimentar porque ela quer ficar menos assim robusta e ela então passa fome, ela pode produzir um mal-estar físico. Uma pessoa que vai passear, vai se expor aos perigos da emoção em busca de adrenalina pura. Aquela pessoa que vai correr risco de morrer, de sofrer uma lesão só para ter prazer eu vou agora me divertir. Tem um conhecido que nos contou que ele tinha um amigo muito rico na cidade de São Paulo, muito rico, que ele pegou um voo para o Japão, imagina, para o Japão, para ele ir num determinado restaurante que ele já tinha reservado, onde eles faziam um tipo de comida com um peixe venenoso, e que ele tinha a medida certinha, porque esse veneno, ele matava a pessoa, se fosse além do normal. Mas esse sushi man sabia colocar aquele pedaço do peixe envenenado na exata medida para que quando ele comesse o sushi, a língua dele ficasse adormecida por um tempo. Ele então foi para o Japão, marcou o dia, foi lá no restaurante,
pediu o prato, comeu o prato, sentiu a linguinha dele adormecida. Depois, no dia seguinte, pegou o voo e voltou para o Brasil. Era isso. Nossa, que coisa mais útil, não? Coisa mais... Nossa, senti a emoção gustativa de um peixe venenoso que ele pôs na boca e a boca ficou adormecida. E depois ele recuperou. Oh, que coisa rara. Você acha que isso serve para alguma coisa? Quanto que ele não gastou em grana para ir viajar, para ficar hospedado, para pagar o peixe e depois milhares de dólares para voltar numa passagem aérea do Brasil para o Japão e do Japão para o Brasil? Poxa vida, que privação é esta? O que ele está construindo com isso para ele mesmo? Compromisso. Compromisso. Para que depois ele tenha que prestar contas do porquê que você gastou esse dinheiro nessa bobagem. Quando tanta gente podia estar sendo útil, com você podendo fazer tantas coisas boas para outras pessoas. Então, veja só, que essa resposta ela é muito enriquecedora. E por fim, vamos na pergunta? Vamos para a última pergunta de hoje que acaba 727. A lei de conservação. Vamos lá. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? Que interessante. Nós não devemos criar problema para nós mesmos, mas nós podemos nos preservar de problemas que nos ameacem, problemas que eventualmente ainda não aconteceram, mas que se a gente não prestar atenção poderão nos acontecer, nos ajudando assim a não passar por aquilo que não seja necessário? É a pergunta. Vamos ver a resposta na sequência. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigue seu espírito e não seu corpo. Mortifique seu orgulho. Sufoque seu egoísmo semelhante a uma serpente que tortura o seu coração e fará mais pelo seu adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Esses rigores de macerar o organismo, de fazer passar fome, fazer sangrar, para você sentir dor e depois se achar, estou pagando meus pecados. Não, ele está dizendo, você tem um instinto de conservação, é natural que você tente se defender contra os perigos e os sofrimentos. Isso é permitido. Então, ao invés de você ficar se macerando, se destruindo, acabando com a sua saúde, com a desculpa de que você tem que pagar seus pecados, pague os seus pecados ajudando os outros, tendo paciência, sendo tolerante, sendo aquele que fustiga o seu espírito, o seu orgulho. Passe por cima disso, vença suas inclinações egoísticas, o seu desejo de realce, de importância. Faça isso e isso fará de você um espírito melhor. Muito mais do que qualquer tipo de maceração que você faça para o seu corpo. E aqui, só para a gente completar um pouquinho, se você quiser ler no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre as provas voluntárias, no capítulo 5º, tem um trechinho que eu acho que é interessante, que tem tudo a ver com isso, que diz o seguinte, é de um anjo, a mensagem de um anjo guardião. Ele diz assim, se quereis um cilício, nessa câmera aqui, se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai o seu amor próprio. Resisti contra a dor da injúria, da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. É isso aí. Linda, bonito, né? Lindo trecho. Esse é o verdadeiro cilício. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Tá bem? Bom, Solange, com isso nós acabamos a lei de conservação. Muito bem. E nas próximas edições do nosso programa, nós vamos para a lei de destruição. Uma lei de destruição. A destruição é uma lei, então? Vamos ver aqui sim. E vamos ver muitas coisas interessantes nesse capítulo 5º da terceira parte das leis morais, ok? É isso mesmo. Agradecemos a participação de vocês. Dá tempo de falar do programa? Dá tempo de tomar um chazinho da Solange.
O programa Espírito da Letra. Assista lá porque nós temos várias obras lidas, comentadas pelo André Ruiz, que são as obras do Espírito André Luiz. E se nós não estamos já com ele em ação, Isso, nós estamos estaremos. para lançar agora o nosso 12º livro do nosso programa Espírito da Letra, o livro Sexo e Destino. Procure lá que você vai encontrá-lo, tá bom? Isso Grande mesmo. abraço, até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Até. Tchau, gente. Tchau. Espiritismo sem mistério.